Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, pois eu estou ótima. Graças a Deus. Eu vou direto ao assunto. Vamos falar sobre glow up enquanto eu faço minhas unhas. Achei temático. Glow up, na tradução livre, é fazer com que algo brilhe mais, fazer com que algo fique reluzente. Então, você tem algo que tá meio blé e aí você precisa melhorar aquilo. E essa é uma expressão que tá sendo muito utilizada, obviamente, no meio da beleza. As pessoas falam de glow up quando você tá fazendo alguma alteração no seu visual. Você pode dizer que você está fazendo um glow up. Então, algo que estava você tá fazendo com que aquilo reluza, com que aquilo melhore. E obviamente existem vários tipos de glow up. Eu sou apenas uma garota, não tenho como falar sobre todos eles. Eu entendi que glow up é a soma de 3 coisas muito bem executadas: o conhecimento aplicado, dinheiro. Mas não necessariamente um vai ter relação com o outro a todo tempo. A gente vai precisar entender sobre referência, contexto e autocompaixão. Referência é aquilo que te inspira. O que você acha bonito? O que te brilha os olhos? O que você olha e fala, eu faria. Quais são os comportamentos que te atraem? Quais são as estéticas que te atraem? Ou seja, as referências, elas vão te promover inspirações e uma base sólida para você entender o que você quer, aonde você tá indo. Mas, mais importante do que referência é o contexto, minha amiga. Porque você pode amar uma referência e tá completamente fora do contexto dela. Uma das minhas referências é uma influencer londrina. Eu acho que a estética dela é incrível. O contexto dela é muito diferente do meu. E aí entra a compaixão, porque se a gente analisa só a referência sem o contexto, a gente acha que somos insuficientes e incompetentes. Colocando ali só em perspectiva pra gente conseguir seguir com o tema a partir de uma visão equilibrada. Ok, tendo dito isso, também quero dizer que glow up é pouco. Eu acho que você precisa de um rebranding. O que acontece quando você não tem noção de si? De forma muito resumida, o que é um rebranding? É um conceito que vem do marketing, da propaganda, que fala sobre a mudança estrutural e estratégica de uma marca. E eu quero aplicar esse conceito aqui entre nós. Uma pequena curiosidade histórica e uma tradução livre: brand significa marca, mas a história da própria palavra marca era quando você marcava o seu gado, ou vamos deixar só o gado porque o resto da história é triste. Na Idade Média, para que as pessoas identificassem que eles eram propriedade de alguém. Informação completamente aleatória. Mas, com o tempo, a palavra marca foi passando a ser utilizada para a identificação da comercialização de produtos. E, junto com isso, essa marca ganha um símbolo oficial, ganha nome e também passa a carregar identificação e reputação da pessoa que manufaturou ou comercializou aquele produto. Hoje em dia, a gente utiliza a expressão branding, mas por que não só utilizar marca ou a reputação da marca? Porque existe esse sufixo ing, é utilizado para identificar alguma ação recorrente. Então, é um gerúndio, mas também existem os substantivos derivados. É isso mesmo, também existem os substantivos derivados, que são basicamente aquelas palavras que já tem o ing na própria palavra. E isso tem mais ou menos a mesma função, porque indica o ato de fazer algo ou o processo em que algo está sendo feito. Ou seja, é um tempo contínuo, é um tempo presente. Por que estou dizendo tudo isso? Por que esse conceito é importante? Porque o rebranding é o ato de refazer essa marca. E para um rebranding, a gente precisa saber qual é a brand, qual é a marca. O que essa marca está fazendo agora? E aí vamos colocar nesse contexto essa marca sendo eu e você. Onde você está? Eu não vou nem entrar no quesito quem é você. É um pouco mais que eu consigo entregar num vídeo do YouTube. Então, o que eu pensei? Observar onde você tá agora. Não de um jeito que te menospreze, de forma alguma. O que eu tenho exatamente agora? Eu tenho bons amigos? Eu tenho uma relação legal com a minha família? Eu gosto do que eu faço no trabalho? Como eu me sinto todos os dias? Como que eu acordo? E eu sei que, obviamente, né, o capitalismo falhou, falhará. Então, calma. O ponto principal aqui não precisa ir para um lado muito filosófico, tal. Pensa, sei lá, eu gosto muito de usar roupas de tecido de algodão. Eu gosto muito de acordar cedo.
eu gosto de pipipipopopó. Você precisa entender primeiro aonde você tá e o que tá acontecendo ao seu redor. Durante muito tempo, eu tive a sensação de que eu tava dormindo. E por várias vezes eu sentia que eu tava observando a minha vida de longe. E hoje em dia eu sei que era um recurso, era o meu corpo tentando me proteger das coisas. Eu não conseguia encarar o que tava acontecendo com a minha vida. Eu não sabia muito do que fazer, eu não sabia como agir como ser humano. Então, durante muito tempo, eu simplesmente não conseguia enxergar nada da minha vida. Eu só estava desesperada, e eu já falei sobre isso em outro vídeo, eu só estava desesperada esperando que alguém me salvasse de mim mesma. Mas não é o que faremos aqui hoje. Hoje, o que faremos é analisar pouquito a pouquito, passito a passito, não importa se você acha que é patético, ridículo ou pequeno demais, tudo o que te compõe. E aqui, vou trazer agora Taylor Swift. Na música Daylight, ela diz: eu quero ser definida por aquilo que eu amo, não por aquilo que eu odeio. Não pelas coisas que me dão medo, não por aquilo que me atormenta no meio da noite, porque eu acho que nós somos aquilo que amamos. Eu acho que aqui é um ótimo guia pra você. O que você ama? Quem você ama? Quem você admira? Não quem você quer impressionar. Quem você ama. Aliás, quem você gosta, porque é muito possível você amar alguém que você não gosta. Pra fazer um rebranding, a gente precisa entender a marca atual. Não tem refazer algo que não está feito. Você está aí, você está feita, você está assistindo aqui. Eu dei uma resumida em algumas situações que aconteceram comigo e transformei essas situações em perguntas para poder te ajudar. Parênteses. O meu rebranding começou largando tudo. Não necessariamente você precisa largar tudo, tá? Eu completamente abri mão de tudo e todos que me faziam mal, porque estava numa situação meio... Pode ser que aconteça de você olhar pra tudo e falar assim: ah, que legal, não gosto de nada. Disclaimer. Perguntas. O que está muito ruim? O que foi a gota d'água na sua vida? O que você quer muito mudar, mas você não tem a menor ideia de como mudar? E quais sentimentos você odeia sentir e você evita a todo custo? Vou compartilhar as minhas respostas. O que estava muito ruim? A minha saúde mental. O que eu queria mudar e não sabia como? As pessoas ao meu redor. Tudo bem, foi todo mundo embora. Todo mundo que não precisava ficar foi embora, então tá tudo bem. O que eu odiava sentir e evitava a todo custo? Rejeição. Fica de exemplo pra você. Próxima coisa para o seu rebranding. O que te dá paz? Porque até agora foi meio pesado, né? Desculpa, não. Vocês sabem que minha intenção nunca é pesar o clima, né? Mas eu acho que ficou um pouco pesado. A gente precisa passar por essas coisinhas um pouquinho. Mas, o que te dá paz? De novo, Teitei, nós somos o que nós amamos. O que te dá paz? O que você ama? Tudo bem se você olhar pra sua vida e falar: putz, não acho que teve um momento que eu senti paz. Paz completa, que meu corpo estava relaxado e eu estava segura. Não acho que existiu esse momento. E aí tudo bem, ou talvez seja muito difícil de reconhecer. Mas, então, o que foi o mais próximo que você sentiu de paz? Qual foi o momento? Qual foi o sentimento mais próximo de paz? O que estava acontecendo? Quais são os momentos que você se sente em paz, ou mais próxima da paz? Ou a fanfic que você cria na sua cabeça que mais te dá paz e acalento? E aqui, voltando ao rebranding, essa é uma análise interna. Então elas vão perguntar o que tá certo e o que tá errado. E eu tava pensando que essas pesquisas, né, são o que os seus sentimentos estão dizendo. É tudo que tá dentro daquela marca, é tudo que tá dentro de você. Então, e é importante que você deixe que isso fique claro. Porque, como eu já falei em outro vídeo, tudo que a gente não nomeia nos consome. Porque não tem tamanho. Então pode ter o tamanho de qualquer coisa. Gente, um disclaimer muito importante. Eu não sou uma profissional da saúde. Sou uma garota da Vila Nova York muito traumatizada. É isso. Não estou aqui como uma profissional da saúde, estou aqui como a sua amiga, conversando, tá bom? E depois a gente vai para os diagnósticos externos. Aqui, muito importante o quê? Buscar um profissional da saúde. Tudo
tampão, literalmente. Faz um exame de sangue. Vê o que tá aí que você tá ignorando há 50 anos. Ah, todos os dias eu acordo com uma leve tontura. Todos os dias, no final da tarde, eu tenho uma enxaqueca. Autocrítica completamente, gente. Eu ainda não fui pegar meu exame de sangue e eu tenho que tirar meu óculos, enfim. Mas, quando eu fiz, foi muito bom. E por que isso é importante? Pra você identificar os efeitos mensuráveis da sua vida. Poxa, você tem dor de cabeça todos os dias? Você tá com fadiga todos os dias? Você tá com uma mancha aí no seu corpo? O que o seu corpo está te dizendo sobre a sua vida? E isso vai te ajudar a identificar o que você está colhendo na sua vida. Com certeza, é muito fácil falar que a gente tem que se alimentar bem e se exercitar todos os dias. Mas mais do que se alimentar bem e se exercitar todos os dias, e foi o que me ajudou muito na minha reeducação de saúde física, não só alimentar, mas como um todo, meu rosto estava completamente inflamado. Eu tinha dores de cabeça, eu não conseguia dormir, eu tinha insônia. Então, todas essas coisas são dados mensuráveis sobre a sua vida, sobre a sua pessoa, porque tudo isso diz algo de você, quer você seja intencional com isso ou não. E aqui é importante reforçar que o rebranding, ele é exatamente isso, ele é uma redefinição estratégica e intencional. Beleza, quarta coisa, propósito. Bom, gente, é sobre isso. Eu vou cortar esse vídeo aqui e eu vou voltar no próximo vídeo exatamente assim. Um beijo, curtam, se inscrevam e compartilhem com as pessoas que você acha que precisa ouvir. E se você foi a pessoa que precisava ouvir, eu espero que tenha te ajudado. É sobre. Beijo. Heaven's coming down. Meio... Tenho vontade de viver. Achei conveniente. Vamos falar sobre... Vamos falar... Tô numa vibe muito clean girl hoje, né? Como que fala? Faz sentido, tipo, combinar.